nossa série de exposições no livro de Jonas. Convido você a abrir sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. A partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhe enviaria e não o executou. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, fale conosco através de Tua palavra. Como o Senhor tem falado desde os profetas e apóstolos, que através das Sagradas Escrituras ouçamos mais uma vez o direcionamento que o Senhor nos dá para a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos numa jornada de reflexão sobre Jonas e a experiência de Jonas. E a gente tem visto em todas as nossas exposições um problema. Esse problema diz respeito ao fato de que Jonas, por mais que ele tenha sido convocado a obedecer a Deus, como a gente vê nos versículos iniciais do livro de Jonas, no capítulo 1, nós descobrimos que Jonas, em vez de obedecer à voz de Deus, ele desobedece. E, em tese, a linha de raciocínio seria sempre essa: Deus dá uma ordem através da sua palavra, o servo do Senhor obedece à sua palavra, e então, obedecendo à sua palavra, ele encontra contentamento, felicidade, plenitude. Mas a palavra de Deus nos mostra um Jonas que, em vez de ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, a Bíblia diz que ele desobedece à palavra de Deus. E a desobediência da palavra de Deus levaria ao oposto do contentamento, que é o juízo. Nós vemos que Jonas desobedece à palavra de Deus, e o juízo de Deus vem a Jonas. A tempestade coloca em xeque a própria, digamos assim, consistência da embarcação. Jonas é arremessado ao mar, como nós vimos na última exposição, e do mar ele então tem um encontro com o grande peixe, que é a ambiguidade salvadora de Deus. Deus nos salva no meio do juízo. Ele não nos salva, digamos assim, das maneiras e dos meios que a gente gostaria e acharia que seria a melhor maneira de Deus nos salvar. É um jeito estranho de Deus salvar, mas é assim que Deus salva Jonas, enviando um grande peixe para engoli-lo. E desse grande peixe, ele tem a experiência
gloriosa de, diante de Deus, se arrepender dos seus pecados. É um Jonas diferente. É um Jonas que até então estava indiferente às convocações para que ele se arrependesse e orasse ao seu Deus. Nós sabemos no capítulo 1 que Jonas foi exortado pelo capitão do navio para que ele orasse a Deus, para que ele clamasse a Deus, mas do navio ele não tinha absolutamente forças e nem graça suficiente para fazer isso. Mas a Bíblia nos diz que de dentro do grande peixe ele ora ao Senhor. Ele ora a Deus, ele já está sob a graça de Deus, e sob a graça de Deus, ele tem a experiência mais radical e mais transformadora que uma pessoa pode ter na sua vida, que é arrepender-se dos seus pecados. Então o arrependimento é a única coisa que pode tirar Jonas da lógica do juízo. Então, se ele tinha a palavra de Deus e não obedece à palavra de Deus e o que lhe cabe ao juízo, a única coisa que quebra essa relação entre desobediência e juízo é o arrependimento. E quando ele se arrepende, ele prova da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a história de todo cristão. A história de todo cristão é a história de alguém que se arrependeu. Não há espaço na igreja para pessoas que nunca se arrependeram. A membresia de uma igreja é composta de arrependidos, de pessoas que um dia experimentaram a graça do reconhecimento da justiça de Deus que nos era merecida. Não há um crente na face da terra que diante do juízo de Deus veja injustiça. Não há nenhum crente que diante do peso da mão do Senhor não veja no peso da mão de Deus a graça de Deus e a sua justiça. Então o arrependimento é aquilo que faz brotar uma nova realidade, uma nova maneira de enxergar o mundo. Por isso a igreja é um lugar de arrependidos, de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, de pessoas que voltaram atrás na sua vida, na maneira como estavam conduzindo as suas vidas, que se estavam indo em uma direção, agora estão indo em outra direção. A igreja é um lugar para pessoas arrependidas dos seus atos, arrependidas da sua maneira errônea de conduzir a vida. A igreja não é um lugar para pessoas que não erram, é lugar para pessoas que erraram, mas estão dispostas a viver uma nova vida, a serem reconduzidas não mais pelo seu coração. A igreja é para arrependidos que um dia ouviram aquela história que parece ser a melhor maneira de decidir todas as coisas na vida: siga o seu coração. A igreja é a reunião daqueles que um dia seguiram o seu coração e viram que o seu coração não é um mestre interior, que o seu coração não tem o dom de guiá-los da melhor maneira possível, e que se antes eles seguiam os conselhos dos mais sábios, o conselho daqueles que tinham sabedoria, e agora simplesmente vai seguir o seu próprio coração para ver no que dá, descobrem que mesmo o coração pode levá-los a abismos incapazes de dali saírem. A igreja é a reunião daqueles que um dia seguiram o seu coração e perceberam que o seu coração não pode levá-los a paz e a felicidade. A igreja, portanto, é forjada no arrependimento. Todo cristão que é forjado no arrependimento, que nasce, que brota do arrependimento, sabe que tudo que começa tem um começo, tem um arrependimento como marca inicial. Todo crente que nasce do arrependimento, e que é por isso mesmo que é crente, sabe que todas as maneiras de começar, todo grande começo, é sempre de joelhos. Me dirijo então nessa manhã a você que quer recomeçar e esqueceu que os grandes recomeços com Deus é com os joelhos dobrados e com o coração arrependido. Me dirijo a crente, sim, que um dia se arrependeram, mas esqueceram que o bom começo está sempre quando os nossos joelhos estão dobrados diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. De que qualquer recomeço que a gente queira fazer em nossa vida,
Se o ponto inicial não for o arrependimento, seguirá sendo o nosso coração nos ordenando, o nosso coração nos conduzindo. E o coração nos conduz a tempestades. A Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor. Então, arrependido, ele tem uma segunda chance. O arrependimento é sempre o recomeço, a segunda chance de Deus está sempre no arrependimento. Não há possibilidade de renovar votos no casamento, renovar a relação com filhos, renovar a relação entre amigos. Não há como renovar a relação entre irmãos de igreja, se não começar com arrependimento. O arrependimento traz o novo começo para tudo, traz a novidade de tudo. E então Jonas descobre um novo começo, quando ele está clamando a Deus de ventre do peixe. Só ora a Deus do jeito que Jonas orou, se o coração já estiver tomado pela graça de Deus e cheio de arrependimento. Então Jonas, arrependido do ventre do grande peixe, diz a Deus que ele vai cumprir os votos que um dia ele fez de obedecer ao Senhor. E a palavra de Deus diz, no versículo de número 10, que o Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. A Bíblia não diz que Deus respondeu a Jonas. Jonas não escuta a voz de Deus de dentro do peixe. Jonas só escuta a voz de Deus depois que Deus o tira do ventre do grande peixe. E então é a graça libertadora, é a graça que livra aquele que está cego pelo pecado, que está cego pelo seu próprio coração, que liberta os seus olhos das suas próprias vendas e faz com que agora, livre do juízo, livre da tempestade, livre do grande peixe, e então livre, ele pode ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E esse Deus que faz novas todas as coisas, todas as vezes que há arrependimento, todas as vezes em que há um coração contrito, todas as vezes em que o nosso coração se responsabiliza pelas más escolhas, então nós ouvimos a voz de Deus mais uma vez. Se você já deixou de ouvir a voz de Deus, se você já não consegue mais ouvir a voz de Deus, se as Escrituras, quando você abre para ler, ela já não salta mais aos seus olhos, se a palavra de Deus já não aquece mais o seu coração, talvez você ainda esteja dentro de um grande peixe. E só há um jeito de sair dele. Não tem outro caminho. Arrependimento. Se alguém está dentro de um grande peixe, este alguém está no juízo de Deus, está seguindo exatamente o curso da lógica, ouviu a palavra de Deus, desobedeceu, agora está sob juízo. E a gente só sai desse juízo em arrependimento. E é isso que Jonas faz. Se arrepende, Deus o livra do grande peixe, e então ele tem a oportunidade de ouvir mais uma vez a palavra de Deus. A você que há muito tempo não consegue escutar a voz de Deus, que há muito tempo não consegue ser alimentado pelas Sagradas Escrituras, não é um seminário que vai resolver sua vida, não é um curso de teologia que vai resolver o problema da frieza espiritual do seu coração, não é um livro, por mais que o pastor da sua igreja te dê, que vai resolver o problema da frieza do seu coração. Você vai ler um livro, você vai fazer um curso teológico, seja ele online, seja ele presencial, você pode fazer até um seminário de teologia, e mesmo assim você vai continuar frio. A frieza do coração não se resolve lendo livros, fazendo um curso do seminário, ou se especializando em teologia. A frieza no coração se resolve apenas por um caminho, e é o caminho da humilhação. O seminário é uma ótima maneira de você orgulhosamente, vaidosamente, esconder o fato de que enquanto você não se humilhar, você não vai provar da graça de Deus. Aquela graça que justamente te coloca de joelhos. Essa graça que você tanto quer provar, ela não chega depois que você ora. Ela chega antes, e é ela que te põe de joelhos. A Bíblia diz isso com outras palavras. Não foi você que amou Deus
primeiro. Foi Ele quem primeiro te amou. Quem primeiro prova do amor na relação entre Deus e o homem é Deus. Nunca o homem amou Deus antes do próprio Deus amá-lo. Então já somos objeto da graça de Deus anteriormente à sua ação salvadora, à sua ação libertadora, já somos alvo da sua graça, já somos alvo do seu amor. Então quando a palavra de Deus vem a Jonas, depois do arrependimento, Jonas agora vai ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E aí, se você ler o versículo 1, e eu peço que você observe novamente o versículo 1 do capítulo 3, você vai ver que o versículo 1 do capítulo 3 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E aí o versículo 2 é a palavra de Deus, está certo? O que a palavra de Deus diz? Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Observe agora o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E aí então vem a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A palavra de Deus que um dia veio a Jonas é a mesma palavra que agora está vindo a Jonas. A gente vai ouvir a palavra de Deus o tempo todo e ela vai ser sempre a mesma. A diferença não está na palavra em si, porque esta palavra não muda. É a mesma palavra de Deus. É a palavra que a gente precisa ouvir todos os dias. Mas uma coisa é você ouvir essa palavra de joelhos. Outra coisa é você ouvir essa palavra seguindo ainda o seu coração. Uma coisa é você tentar estudar as Escrituras, tendo o seu coração como Senhor da sua vida. Outra coisa bem diferente é você ouvir essa palavra e ler essa palavra de joelhos, tendo Cristo como Senhor da sua vida. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, seguindo ainda o seu coração, seguindo ainda as orientações interiores que você mesmo faz a você mesmo. Outra coisa bem diferente é quando a gente é humilhado, sabendo que o nosso coração não consegue nos dirigir muito bem, a gente consegue escutar a voz de Deus. Daí, meus irmãos, eu entendo que o fundo do poço espiritual que a gente pode alcançar, ainda que não seja o fundo, ainda que a gente possa ir mais fundo do que a gente possa imaginar, é esse fundo do poço que a gente precisa para, quando ouvir a voz de Deus pela segunda vez, saber que o nosso coração não consegue tirar-nos de lá. O que eu estou dizendo para você é aquilo que um dia James Houston disse, né? Às vezes a gente precisa da ausência de Deus a fim de apreciar melhor a sua presença. É uma frase poética, porque ninguém se ausenta de Deus e nem Deus se ausenta do mundo que Ele criou. Mas o que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer que às vezes a gente precisa da frieza espiritual na vida cristã, para descobrir o quanto a gente precisa dele, e sem ele a gente não vai conseguir viver uma vida com sentido, com contentamento, com felicidade. De que a nossa maneira de tentar, de todas as formas, construir um caminho para que a gente seja feliz não é suficiente. Às vezes a gente percebe o valor das coisas que realmente valem quando elas escapam pelos nossos dedos. Então a palavra de Deus diz que Jonas, dessa vez, ele escuta a palavra de Deus e não há nenhuma hesitação. O versículo 3 mostra a resposta de Jonas, que é a seguinte: Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Então os 3 primeiros versículos desse texto que nós acabamos de ler apontam para a obediência de Jonas. Um Jonas diferente do Jonas do capítulo 1. Se o Jonas do capítulo 1 ouviu a palavra de Deus, mas logo em seguida desobedeceu, o Jonas do capítulo 3 ouve a palavra de Deus, mas imediatamente obedece a palavra de Deus. Então o que nós encontramos logo nesses 3 primeiros versículos é uma reação contrária àquela reação. E ela é muito significativa, meus irmãos. Ela nos exemplifica o Evangelho.
Você não obedece para experimentar a graça de Deus. Você experimenta a prova da graça de Deus para obedecê-lo. Às vezes a gente traça na vida uma espécie de tentativa de colocar a nossa felicidade sempre em nossas mãos, como se a felicidade dependesse do que você vai fazer. E isso só aumenta quando você assume responsabilidades, ou quando você casa, ou quando você tem alguma pessoa que você também precisa cuidar, ou que está sob os seus cuidados, e então essa sensação de onipotência ganha ainda mais força, e você vai se sentindo cada vez mais onipotente no sentido de, eu tenho que dar conta de tudo isso que está sob minha responsabilidade. Meu irmão, você não consegue dar conta nem de você. E esse é o nosso desespero. O nosso desespero está no fato de que todas as nossas tentativas de obedecer, para termos uma garantia de que agora sim seremos felizes, ela simplesmente não existe. Isso é simplesmente impossível, isso não acontece. A promessa de que se você cumprir as regras, fazer tudo bonitinho, conforme manda o figurino, no final, Deus vai então entregar um pacotinho, e esse pacotinho é: eis o contentamento, servo bom e fiel, toma ele. Não! Deus não está vendendo pacotinho de contentamento para crentes politicamente corretos e obedientes. Deus não está dando a felicidade para pessoas que merecem ser felizes. Deus só dá felicidade para quem não merece, e ninguém merece absolutamente nada. Não existem pessoas que merecem contentamento. Existem pessoas que se arrependem e por isso provam da graça e da misericórdia de Deus. Por isso o mundo não pode ser dividido entre pessoas, digamos assim, que merecem e não merecem. O mundo é de pessoas que não merecem a felicidade que Deus lhes dá. Mas algumas dessas pessoas que não merecem se arrependem e recebem o que não merecem. E quando recebem o que não merecem, ficam como aquelas crianças que queriam tanto ganhar, sabe, aquele presentinho, aquela coisa que pede para o pai, mas sabe que não merece. Mas de repente, o pai dá. E fica tão feliz com aquilo, que aí a criança chega e diz assim: papai, não vou mais fazer aquilo. Mas eu não estou te exortando, filho, não estou te falando nada, eu só estou te dando um presente. Mas a culpa está ali dentro. A graça de Deus é o meio pelo qual Ele sinaliza o tempo todo que Ele nos perdoou os pecados, de que Ele nos purificou da nossa injustiça. E é por isso que a gente se alegra, por isso que a gente tem contentamento, porque a gente percebe que há algo da graça de Deus que nos enche, que nos toma, que nos traz plenitude. Mas a segunda parte do texto revela uma coisa muito curiosa. Se por um lado nós temos a história do Jonas, que se converte e obedece, seria muito bonito se a história terminasse aqui, né? A história final com um final feliz. Imaginemos se fôssemos construir uma história de Jonas, o arco do herói, tá certo? O arco do herói seria esse: ele desobedece, tem uma segunda chance, e quando ele vai, o que ele faz? Prega e obedece o que Deus estava fazendo, o que lhe tinha terminado. E assim, Jonas viveu com o Senhor, feliz para todo sempre. Talvez essa seja a sua maior imagem da história do cristão no mundo. Vou desobedecer a Deus, vou me arrepender dos meus pecados, Deus vai me derramar a sua graça, e em vez de ter juízo, terei contentamento e ficarei feliz para o resto da vida. Talvez seja essa a sua expectativa todos os dias da sua vida. Então vou me arrepender dos meus pecados, vou obedecer às Sagradas Escrituras e serei feliz. O problema é que a gente não consegue viver a vida cristã sem olhar para o outro. A gente vai ver daqui para frente, até o final da nossa série, que o problema de Jonas envolve o outro. Envolve a alegria do outro. Envolve o contentamento do outro. E se o outro é feliz, se o outro tem contentamento,
se o outro prova de algo maravilhoso, não importa se a gente um dia provou, simplesmente aquilo parece nos incomodar de uma maneira que a gente não consegue entender. Como esse trajeto desse Jonas, que não consegue lidar com o outro, é traçado pelo livro de Jonas. Em contraste com a obediência de Jonas, o que a gente vê logo em seguida é a desobediência dos ninivitas e a sua segunda chance. Do versículo 5 ao versículo 9, nós encontramos a segunda parte desse texto, referindo agora não mais a Jonas, mas aos ninivitas. E se Jonas é caracterizado pela obediência à palavra de Deus, os ninivitas então são caracterizados pelo arrependimento. Veja o que acontece no versículo 5 ao versículo de número 9. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Imagine que quando a notícia chega e o povo começa a ouvir Jonas dizer que Deus irá derramar a sua ira sobre eles por causa da violência, eles poderiam ter uma reação muito diferente. Eles poderiam ter a reação daqueles que ridicularizam Jonas. Como a gente sabe que acontece, por exemplo, no episódio de Noé. Quando Noé avisa do dilúvio, quando Noé avisa do juízo de Deus, aqueles que estão à sua volta apresentam um comportamento que é tipicamente esperado. O que a gente espera que aconteça com esse tipo de pessoa que não acredita em Deus? Que ela simplesmente duvide. Foi isso que aconteceu. Duvidaram de Noé, duvidaram da palavra que Deus tinha dado a Noé. Mas aqui acontece algo muito diferente. Jonas tem a vivência contrária de Noé, a vivência daquele que anuncia o juízo. Mas diferente de Noé, Jonas não tem um navio para dizer assim para os ninivitas: olha, vai ter um juízo, mas tem um grande peixe, quer dizer, tem um navio, tem uma arca para salvar vocês. Não tem grande peixe para os ninivitas. Na mensagem de Jonas não tem uma arca. Na mensagem de Jonas só tem o juízo de Deus. Vocês desobedeceram e então vocês serão condenados. Esse povo não conhece as Escrituras. Esse povo não sabe muito bem quem é esse Deus. Esse povo não conhece a história desse Deus, não conhece a história desse Deus com o seu povo. Esse povo simplesmente observa um cara que chega e começa a dizer que eles serão condenados porque eles desobedeceram a Deus e se tornaram violentos. E a Bíblia diz que na hora em que eles ouvem o discurso de Jonas, o versículo 5 é claro em dizer que os habitantes de Nínive creram em Deus. E em seguida, eles tentam mudar as condições das suas vidas. Eles não mudam as suas vidas para crer em Deus. Eles creem e começam a mudar as coisas à sua volta. Eles creem em Deus. Eles creem no Deus que Jonas está anunciando que trará juízo. É interessante como a gente hoje, e esse é talvez um dos problemas das igrejas tradicionais, a nossa indiferença à conversão. Porque ela começa com uma indiferença ao Evangelho. Então a gente quer pregar o Evangelho, mas um Evangelho sem juízo. A gente quer pregar um Evangelho que de alguma forma tire a atenção das pessoas das consequências da sua vida diante de Deus, de que as consequências do pecado é sempre o juízo de Deus. Então a gente tem dificuldade de falar do juízo de Deus, a gente tem dificuldade de falar da condenação de Deus. Então a gente simplesmente reduz a mensagem do Evangelho a Jesus te ama, e eu também. É verdade.
Jesus ama. A pergunta é se Ele ama quem você disse. Jesus te ama. E esse é um dos pontos mais difíceis da gente lidar. Porque, em geral, a gente apresenta um Jesus semelhante a um grande ursinho de pelúcia, que vai dizer para todo mundo: eu amo todos vocês, venham abraçar aqui. Deus ama todos. E vai salvar todo mundo no final, e todo mundo no final vai participar de uma grande festa celestial, tá certo? E até Hitler também vai estar no meio, envolvido. Vai servir a ceia para você. A gente tem dificuldade de lidar com um ponto muito difícil do Evangelho. O de que, embora ele seja anunciado a todos, não são todos que recebem o Evangelho. E é por isso que um crente, quando passa por frieza espiritual e esquece que o arrependimento é a chave para o grande recomeço, ele tem dúvidas da sua própria salvação. E a dúvida da própria salvação não é perda da salvação. Existe uma preocupação dos puritanos muito interessante, e isso se expressa em confissões de fé, como a nossa confissão de fé de 189, que se preocupa em mostrar exatamente quando nós fomos salvos e regenerados por Deus, por causa dos pecados não confessos, por causa da falta de arrependimento, simplesmente perdemos, não a salvação, mas o senso de salvação, o senso, a segurança da salvação, e ela se perde pela multidão dos nossos pecados, do nosso afastamento de Deus, da nossa maneira trivial de lidar com as coisas de Deus, da nossa maneira desrespeitosa em relação à soberania de Deus, com relação a tudo que fazemos na vida. Essa indiferença com relação a Deus, ela se transforma exatamente numa espécie de incapacidade de acreditar que a mensagem do juízo ela também é salvadora, de que pessoas vão ser salvas ouvindo um evangelho que diz: você é sim um pecador e precisa da graça de Deus. Então a gente esquece essa parte, não quer dizer para ninguém que elas são pecadoras. A gente diz simplesmente: Jesus salva. Mas uma boa notícia só é boa notícia quando você sabe a má notícia primeiro. Não adianta nada você considerar uma boa notícia primeiro e depois dar a má notícia. Por isso que na maior parte das vezes as pessoas dizem: você quer ouvir primeiro a má notícia ou a boa notícia? Já parou para imaginar como? Não, me manda logo a má notícia. E aí depois a gente vê a boa notícia, porque é melhor a gente terminar sorrindo do que terminar chorando. E às vezes a gente esquece que a boa notícia do Evangelho acompanha a notícia de um Deus irado. E Ele não está irado à toa. E de que a sua condenação sobre os homens não é injusta, ela é totalmente justa. E é só assim que a notícia do Evangelho se torna boa notícia, quando você diz que este Deus irado nos ofereceu, por meio de Cristo Jesus, a salvação, mas a todos aqueles que crerem. Não tem salvação que não comece com arrependimento e fé. Conversão é a união inseparável dessas duas coisas: arrependimento e fé. De tal forma que você não consegue dizer quando que você arrepende e quando você crê. Você crê e se arrepende ao mesmo tempo. São duas coisas que acontecem juntas de uma tal maneira que você não consegue dizer: Senhor, o que eu fiz primeiro? Eu me arrependi, depois eu criei, ou eu criei, depois me arrependi? Essas duas coisas, elas acontecem tão juntas, que o arrependimento já é a expressão da nossa fé. E a nossa fé já é uma expressão de arrependimento. A nossa fé e confiança em Deus, ela é a expressão desse arrependimento. E a Bíblia diz que os ninivitas, de uma maneira surpreendente, creram e se arrependeram dos seus maus caminhos. E assim como o capitão e os marinheiros do navio, que temiam os seus próprios deuses, agora o rei dos ninivitas e os ninivitas, em vez de temerem seus próprios deuses, em vez de confiarem em seus próprios deuses, em vez de confiarem em seu próprio coração,
Em vez de confiarem o seu destino em seus próprios caminhos, eles confiam na palavra de Deus, a palavra que foi anunciada pelo profeta de Deus. E então, em arrependimento, eles promovem um jejum. Esse jejum que expressa uma maneira de se colocar diante de Deus em humilhação, se humilham diante de Deus, se colocam de joelhos diante de Deus. E a Bíblia diz, para o desespero dos teólogos, o versículo de número 10, a terceira e última parte, a palavra de Deus diz que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhe enviaria e não o executou. Então aqui a gente tem que parar um pouquinho, né? Puxa o freio de mão aí, porque eu sei que alguns irmãos estão dizendo assim, nossa, Deus se arrependeu, mas não era só eu que tinha que me arrepender. Como assim? Calma aí. Deus não tem que se arrepender de nada que Ele fez de errado. O que Deus fez de errado? Nada. A palavra arrependimento aqui não pode ser entendida no mesmo sentido que você entende a palavra arrependimento, porque você se arrepende pelo mal que você fez. Mas essa palavra aqui, arrependimento, é a melhor palavra, é o que tem para hoje, tá? Tipo assim, é a melhor palavra que a gente teria para explicar o ato de Deus. E se a gente pudesse usar essa palavra arrependimento com toda a sua força, a gente deveria usar o verdadeiro arrependimento, que é um voltar-se. É interessante como aqui não há margem para um Deus que erra. O texto não está dizendo que Deus deixou de ser justo porque Ele voltou atrás. Não há nada de injusto no ato de Deus condenar os ninivitas ou salvar os ninivitas. Não há nada de injustiça que possa ser atribuída a Deus. E a pergunta é, por qual razão? Por qual razão Deus não deveria voltar atrás? Se um dia Ele voltou atrás, quando o próprio Jonas se arrependeu dos seus pecados. A única coisa que quebra a lógica da palavra de Deus, desobediência e juízo, a gente aprendeu é o arrependimento. E se houve arrependimento entre os ninivitas, e se houve quebrantamento entre os ninivitas, o que Deus faz? O que é natural a Ele? Transformar exatamente aquilo que seria juízo em graça e misericórdia. E aí aquilo que Tiago diz, quando ele diz que a justiça será superada pela misericórdia, a gente vê exatamente aqui, a graça e a misericórdia de Deus superabunda a justiça de Deus, todas as vezes que a gente se arrepende dos nossos pecados. Os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, então o que Deus faz com os ninivitas? Simplesmente volta atrás. Deus poderia ter feito algo diferente com Jonas. Deus poderia ter feito o seguinte: morre afogado aí, seu infeliz. Você quer tanto morrer? Morra. E mesmo assim, ele seria justo. Ele cometeu a desobediência, e o juízo está diante dele. Deus envia um grande peixe. O grande peixe engole Jonas. E então Jonas percebe que nem se matar ele consegue. Então ele está ali numa situação em que, como é que você sai de dentro de um grande peixe? O dia que você conseguir descobrir como você sai do ventre de um grande peixe, você fala para Jonas. Porque ele está num lugar que ele não sabe como sair dali. E é nessa hora, quando a gente está no lugar de onde a gente não sai, é que a gente lembra de Deus. Jonas lembrou do Senhor. Fez um voto a Ele. Se arrependeu dos pecados. E a Bíblia diz que Deus ordenou ao grande peixe que expulsasse Jonas. E ele foi expulso às margens. Ele não faria o mesmo com os ninivitas? Não é essa a minha confiança, não deveria ser essa a sua confiança? De que se arrependêssemos dos nossos pecados, Deus não derramaria sobre nós a sua graça? Por que Deus deveria ir com juízo até o final, se houve arrependimento? A nossa maior dificuldade é que o arrependimento, ele não é por natureza.
ele é como a obediência, a nossa obediência. É por graça. Assim como os animais que obedecem a Deus por natureza, nós pecamos por natureza, transgredimos e desobedecemos a Deus por natureza, como os pássaros, por natureza, obedecem a Deus. Mas se obedecemos a Deus por graça e não por natureza, é porque o arrependimento também não é por natureza. Arrependimento não é uma experiência em que você diz assim: eu entendi, Jonas, eu estou no ventre do grande peixe, é só me arrepender, né? Vou me arrepender. Experimente tentar se arrepender. Quando você fala assim, eu vou tentar me arrepender, o arrependimento não é uma, digamos assim, uma experiência natural. Não adianta você dizer assim, ela vai nascer, ela vai brotar do meu coração, estou esperando um dia do avivamento, e quando chegar o avivamento na minha igreja, que é tão tradicional, eles não cantarem mais só hinos, então meu coração vai ser avivado, eu vou ser possuído, e então, aí nesse grande avivamento eu vou ter arrependimento. O arrependimento não brotará no seu coração por natureza. Ele é como a obediência a Deus. Não é por natureza, é por graça. Mas aí, como é que a gente fica? Se é por graça, como é que a gente pode provar o arrependimento? Como a gente pode se arrepender dos nossos pecados? Só existe uma maneira. Se a gente for capaz de lembrar do Senhor no momento em que a gente descobrir que não há mais saída alguma. Sabe aquela experiência de que enquanto você não vê o fim do túnel, você vai continuar tentando sair dele com as suas próprias mãos? Você não vai orar, você vai tentar planejar, você vai fazer de todas as formas, você vai procurar todos os meios possíveis. Você vai procurar caminhos os humanos mais possíveis. É só naquele momento em que você realmente diz assim, Senhor, não tem mais condições, não tem mais nada, é esse momento em que a gente está de joelhos e que a graça de Deus nos socorre. A pergunta é, por que a gente precisa desse abismo? Por que a gente precisa do grande peixe? Por que a gente precisa dessa tempestade? Por que você e eu somos atraídos por essa tempestade? Porque a gente não consegue quebrar esse caminho? Por que a gente não consegue interrompê-lo? Por que a gente é atraído pelo abismo e a gente sabe para onde a gente está indo e a gente não consegue rejeitá-lo? Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, aqui que talvez possa escandalizar muitos aqui presentes. Mas eu já estou escandalizado com isso faz tempo e eu não quero ficar escandalizado sozinho. Todas as vezes que você foi para o abismo, Deus estava te levando ali. E aí você diz assim, mas Jonas, quando eu olho para o abismo eu lembro de Satanás. Pois é isso que eu estou querendo te dizer e te escandalizar. Satanás é a boa mão de Deus para humilhar o crente. Satanás não tem poder para julgar crente nenhum, para lançar crente nenhum para o inferno. Satanás nunca vai lançar ninguém ao inferno, ele não tem poder para isso. Mas ele pode ser usado por Deus para humilhar-nos em nossa arrogância, em nossa incapacidade de obedecer e nos submetermos ao senhorio de Cristo. A soberba, ela esfria nosso coração, meus irmãos. Soberba aqui, eu não estou falando da aparência de soberba, porque tem pessoas que têm uma aparência tão humilde, mas são tão soberbas. Não estou falando da soberba enquanto aparência, jeito de viver. Tem gente que tem um jeito soberbo de viver, mas você conversa duas palavrinhas, a pessoa é humilde, a pessoa, mas por que você é assim? E aí você às vezes encontra pessoas que tem aquela, poxa, essa pessoa parece tão humilde, mas é tão arrogante, tão orgulhosa, tão vaidosa. Essa vaidade que eu estou me referindo, essa soberba que eu estou me referindo, não é aquela aparente, aquela que a gente mostra com os nossos atos. É aquela do nosso coração.
é aquela em que a gente não consegue viver debaixo da soberania de Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. E isso tem implicações para o crente que são muito mais imperiosas do que aqueles que não são crentes. Porque os que não são crentes, eles podem ter medo do juízo. E eles podem se arrepender e se converter. Mas o crente, do que ele pode ter medo? Se não da sua imagem. Não é aquela ideia que sempre a gente fala, nossa, o testemunho cristão, a gente se preocupa com o testemunho cristão, então a gente educa os meninos dizendo, né? Você não pode fazer isso na frente dos irmãos da igreja. Ué, fora da frente dos irmãos da igreja pode? Essa coisa de, olha, estamos na igreja, nós temos que viver assim. Essa dupla personalidade que impede a gente de ser quem a gente é, ela tem uma conta muito alta a ser paga com os anos. E se você viveu durante toda a sua vida uma farsa, na frente de todo mundo, o crente piedoso, mas por dentro um endemoniado, essa conta chega, e ela chega alta. Mas se há misericórdia de Deus para um povo tão violento como os ninivitas, se há misericórdia de Deus para um profeta desobediente como Jonas, não haveria misericórdia de Deus para você, fujão, fujona, porque você está no navio contrário. E se você está no navio contrário, e você está indo em direção a Tarsis, não adianta você de dentro do navio correr na direção certa. Você tem que sair do navio. Não dá para você ir para Tarsis e ficar no navio. Então você tem que pular. O problema é que você pular, ou você vai morrer afogado, ou um grande peixe vai te engolir. A história não vai terminar bem mesmo. Ou você vai morrer afogado, ou você vai ter um grande peixe. A diferença é que o grande peixe é aquilo que nos salva, mas é aquilo que nos humilha, é aquilo que nos envergonha, é aquilo que mostra quem nós realmente somos. Se eu pudesse dizer para você um conselho que vem da palavra de Deus e que é o conselho que eu daria a mim, a minha esposa, a meus filhos, e que eu gostaria de ouvir de qualquer irmão da minha igreja que me visse numa situação qualquer que seja, que precisasse de arrependimento, não seria mergulho no seu mundo interior. Tente descobrir quem é você. Eu já sei quem eu sou. Sou um pedaço de miséria, de maldade, de pecado, de iniquidade, redimido pela graça de Deus, mas cheio de todas as imperfeições que todos os homens teriam. Mas existe um conselho para alguém que quer a experiência de renovação e que não pode perder de vista. O conselho da palavra de Deus não pode ser outro senão a humilhação. E não tem nada mais humilhante do que confessar aquilo que a gente não quer que ninguém saiba. A nossa fraqueza, nossa estupidez, nossa tolice. Quero encorajar você. Se você é solteiro, não sou casado, não tenho. Mas você tem um irmão na igreja? Tenho. Quero encorajar você. Se você está numa situação como essa, abre o seu coração. Converse com esse irmão. Crie amizades na igreja. Crie amizade com pessoas que você possa abrir seu coração. Essa imagem do crente superpoderoso, enquanto ela não cair, enquanto ela não se desfazer, você vai viver nessa dupla personalidade do crente que nunca pode falhar, do crente que nunca pode errar, mas quando as luzes se apagam, quando as luzes se apagarem, a gente precisa permanecer iluminado. E isso só acontece, meus irmãos, quando a gente depende única e exclusivamente da graça de Deus. As luzes vão se apagar,
E se você continuar confiando nos seus hábitos para fugir do pecado, tentar continuar acreditando que você tem um método para sair das situações mais difíceis, talvez as trevas serão maiores e te engolirão ainda mais. Só existe uma maneira de sair das trevas: quando a gente encontra o espelho da alma e a gente descobre que a gente não é aquilo que a gente diz e pensa que é. Eu queria te encorajar a isso, por uma razão: é libertador. Por isso a vida cristã não pode ser uma vida isolada. Não vamos para os céus sozinho. Então não adianta você sair cantando, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de eu ir, pelo amor de Deus, meus irmãos. Se você um dia cantou isso, arrependa-se. Para Canaã você vai em bando, você vai em comunidade, você vai junto com a igreja de Cristo Jesus. Você sozinho não é igreja. Mentiram para você, usaram textos bíblicos para provar para você que você é igreja, e você acreditou nessa maldita história de que você sozinho é igreja. Você sozinho não é igreja. Você é parte do corpo de Cristo, parte da igreja, e enquanto parte, você pode ser chamado de igreja, mas eu não chamo o meu rim de corpo. O rim é a parte do meu corpo, e o meu corpo precisa do rim. Meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus é o meio pelo qual a gente precisa um do outro. Por isso, se você é casado, se você tem seus irmãos, amigos, não importa quem seja, mas se é uma pessoa que anda com Cristo e que vai para o céu junto com você, ela não precisa, acreditar nessa história de que você é um super crente, super santo e maravilhoso e não precisa de nada. Não, meus irmãos, todo mundo aqui já sabe de que material a gente é feito. Então chega uma hora em que a gente precisa encarar o porquê que a gente não consegue se arrepender. E às vezes, a falta de arrependimento não é falta de graça. É que a soberba é tanta, a vaidade é tanta, a autonomia é tanta, que a gente não consegue dobrar o joelho. E quando a gente está assim, Deus humilha. Manda uma tempestade, expulsa do jardim, manda um grande peixe. Ele nos humilha, mostra que a gente só vai ser salvo se a gente depender única e exclusivamente dele. Eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus nos dê graça, para que a gente entenda que arrependimento é sempre humilhação. E se a gente está com medo da humilhação, a gente está com medo daquele grande peixe, medo de como a gente vai sair dele, como as coisas vão se acertar. Mas é essa humilhação fundamental para que a gente confie na graça de Deus